teoria de hoje é sobre cocos gram-positivos. Aí, objetivo de aprendizado, basicamente conhecer 3 gêneros, né, que são as estafilococos, streptococos e os enterococos. Aí, de cada uma delas, a gente vai saber um pouquinho de epidemiologia, propriedades fisiológicas, as principais patologias e os diagnósticos. Aí, iniciando pela Staphylococcus sp. Aí temos a distribuição dela no corpo, né? Tem na axila, tem no pescoço, tem basicamente quase no corpo inteiro. Aí essas bactérias, elas podem ter uma enzima chamada coagulase, que ela é responsável pela formação de tipo trombos, e a principal representante dos coagulases positivos é Staphylococcus aureus. Importante saber, tá? As das negativas são essas seis principais aqui, mas a principal mesmo é a Staphylococcus aureus. Aí nesse teste, quando fica positivo, ó, fica esse concentradozinho no fundo do tubo. Aí elas podem ter alguns fatores de virulência. Aí principalmente peptidoglicano, ele vai formar abscessos, proteína A, que vai ser responsável por evasão imunológica e propagação, camada mucoide. Aí ela vai formar os biofilmes, que é basicamente quando a bactéria se adere a alguma superfície. A cápsula, que é uma das principais responsáveis pela evasão imunológica e formação de colônias mucoides. E também temos ácido teicoico, que também é por aderência, imunógenos específicos. Aí, além desses fatores de virulência que eles estão presentes na estrutura das bactérias, temos também as toxinas que são produzidas pela bactéria. Aqui é inerente a elas e que elas produzem, certo? Aí elas podem produzir enterotoxinas como A, E, G, I. Aí essas enterotoxinas, elas podem estar presentes em alguns alimentos, que vai causar uma intoxicação alimentar, certo? Caso elas produzam essas toxinas nos alimentos. Aí pode ter também toxina 1, que ela vai estar presente numa síndrome chamada de síndrome do choque tóxico, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E também toxinas esfoliativas, como a ETA e a ETB. E está presente nessa outra síndrome aqui, que é a síndrome da pele escaldada. Aí também vão ter citotoxinas, que é mais essa Phantom Valentine, e outras enzimas, como a hialuronidase, coagulase, que é a que eu falei da coagulase, que está principalmente na Staphylococcus aureus. A fibrinolisina, que vai dissolver coágulos, ela é responsável por fatores de disseminação. Aí, basicamente, é isso das enzimas. Aí, vou começar as principais doenças da Staphylococcus, certo? Aí, inicialmente, a maioria dessas doenças vai afetar a pele. Aí, temos foliculite, que é aquela... É uma infecção, basicamente, dos folículos pilosos, ela é mais superficial. Ela fica presente, principalmente, quando você faz alguma depilação com gilete, né, que agride um pouco a pele. Aí fica presente esses folículozinhos, principalmente em barba, né? Tudo que envolver pele. Aí furúnculo é como se fosse uma foliculite de evolução desfavorável. Aí ela é um pouco mais profunda e destrutiva. É importante também que vocês se atentem a essas imagens que eu retirei dos próprios slides da doutora Tereza, que às vezes cai na prova só a imagem, ela pergunta, que doença é essa, certo? Aí, além dessas outras, temos o impetigo, que ela é uma infecção cutânea localizada. Ela é mais grave do que a foliculite e o furúnculo. Ela vai ter essas vesículas aqui, ó, cheias de pus, vai ter uma base avermelhada na pele, e ela vai estar principalmente em face e nos membros de crianças. Aí o impetigo, ele pode ser bolhoso e não bolhoso. Aí o bolhoso é principalmente infecção herpética, pode ser por queimadura. Aí pênfigo e pempigode são termos que estavam nos slides da doutora Tereza. Aí eu só defini aqui que são doenças autoimunes, certo? Só para saber assim, bem por cima. Aí não bolhoso, pode ser por Streptococcus pyogenes ou Staphylococcus aureus. Aí pode ser por infecções virais, fúngicas, parasitárias. Aí o bolhoso, principalmente em lactentes, crianças pequenas. Eles são 30% dos casos de impetigo, certo?
Aí é basicamente Staphylococcus aureus, coagulase positiva, aí vai acometer face, nádegas, tronco, períneo e membros. São bolhas flácidas, transparentes. Aí ruptura leva a lesões com bordas elevadas e erosão rasa e úmida. Aí ela não dá sintomas sistêmicos, elas ficam mais naquela região que elas estão concentradas. Aí o impetigo não bolhoso, ele é estreptocóxico, que é uma outra bactéria que a gente vai falar posteriormente. Aí ele é esse grupo aqui que a gente também vai falar, beta-hemolítico do grupo A. Essa doença aqui ela é mais transmissível. Você pega ela em contato direto com portadores ou pessoas doentes e os sinais vão aparecer de 24 a 48 horas. Pode falar. No caso desse aí, vai ser o piogênese, mas também vai ser associado ao aureus, né? Sim, pode ser as duas. É só porque essa aqui é principalmente pela Streptococcus, mas pode ocorrer com as duas, certo? Tá certo, obrigada. Nada. Pronto. Aí os sinais vão aparecer de 24 a 48 horas e pode ter exotoxinas pirogênicas, que são as toxinas que vão causar febre. Aí temos também o abscesso. O abscesso ele é bem mais grave. Ele forma um centro necrótico e edema periférico. O centro necrótico é essa parte aqui mais com pus. E o edema periférico é a parte avermelhada. Aí vai ter uma tumefação, que é essa elevação da pele. A eritema, que é a vermelhidão, dor, febre, mal-estar. Linfadenopatia regional. E fistulização e descarga purulenta. Ou seja, nesse caso aqui, é essencial que faça a drenagem, porque um abscesso ele pode se disseminar e levar até a morte. Então, é importante fazer uma drenagem, principalmente um abscesso desse tamanho aqui, certo? Aí também pode ter esse aqui, que é um T-sol, é bem menos grave do que o outro. Aí os fatores que podem predispor à formação de um abscesso: uma foliculite, um furúnculo, celulite, uma trauma, queimadura, cateter intravenoso. Aí as principais doenças, né? Vou falar agora, basicamente, síndrome da pele escaldada, síndrome do choque tóxico, pneumonia, sepse, infecções de feridas cirúrgicas, infecções da pele e tecido mole. Aqui ainda está Staphylococcus, certo? Aí, prosseguindo. Síndrome da pele escaldada é principalmente em crianças. Aí vai ter aquelas toxinas que eu mencionei anteriormente, que é a ETA e a ETB. Aí vai ter formação de bolhas e descamação da epiderme. Aí a criança vai ficar com esse aspecto aqui. Aí essas fotos aqui é bom que vocês saibam, né, que pode cair na prova, certo? Aí também tem síndrome do choque tóxico. Aí essa aqui causa febre, hipotensão e erupção eritematosa macular difusa. Aí um dos fatores que pode desencadear isso aqui é o uso de absorventes internos. Lembrar disso aqui, que já teve questão antigamente sobre isso. Aí são absorventes internos contaminados por Staphylococcus aureus. Hoje em dia é bem menos comum, mas já teve casos antigamente. Aí pode ocorrer também por infecções respiratórias de pele, feridas, queimaduras. E essa aqui é a toxina 1. Aí fica com esse aspecto, a mão descamando, o corpo inteiro da pessoa fica assim. Que é só ilustrando, né, as que eu já falei, foliculite, furúnculo, carbúnculo, que é como se fosse uma apresentação mais profunda de furúnculo, o impetigo e o ectima. Pronto, aí acabou a parte das doenças do Staphylococcus. Aí agora um pouquinho sobre a resistência aos beta-lactâmicos. Beta-lactâmicos basicamente são os antibióticos, como as penicilinas. Aí essas bactérias, elas naturalmente possuem proteínas de ligação à penicilina, que são as PBPs. Aí elas possuem essas proteínas e o antibiótico ele foi criado para agir nelas, certo? Só que essas bactérias, elas podem adquirir um gene, que é o MECA. O que esse gene vai fazer? Ele vai transformar essa PBP, que tem alta afinidade pela penicilina, em uma PBP2, que é uma proteína que ela não vai ter afinidade com a penicilina. Ou seja, a penicilina vai tentar se ligar à proteína para tentar destruir essa bactéria, mas não vai conseguir. Então, vai gerar uma resistência. Então, a penicilina perde esse efeito. Aí agora sobre os estreptococos.
Alguma dúvida até aqui? Acho que não. Você pode repetir essa resistência dos beta-lactâmicos, por favor? Posso sim. Pronto. As bactérias, elas possuem essa proteína aqui, chamada de PBP. É uma proteína em que a penicilina ela vai se ligar nela e vai causar a destruição da bactéria. A bactéria vai morrer e ser eliminada do organismo, assim como a infecção. Aí, essas bactérias, elas podem adquirir um gene. Aí, esse gene é o MECA. Aí, o que esse gene vai fazer? Ele vai pegar essa PBP e vai transformar ela em uma PBP diferente, uma PBP2. Aí, essa PBP2, a afinidade dela pela penicilina é baixíssima. Aí, a penicilina vai chegar lá no organismo, vai chegar na bactéria e vai tentar se ligar para tentar destruir. Só que ela não vai conseguir se ligar. Ou seja, a bactéria não vai ser destruída e isso é um mecanismo de resistência. Ok? Deu para entender? Ah, entendi. Então, essa primeira, né? Ela é normal e Sim. essa número 2 é depois da mutação genética. Isso. Certo. E esse MECA é o quê? É o nome do processo da mutação, só isso. O MECA, ele é um gene da própria bactéria, que ela pode adquirir com contato com outras bactérias resistentes, certo? Certo. Entendi. Aí esse gene vai Obrigado. produzir uma proteína mutada. Aí essa proteína mutada... Oi? No caso, não vai ser tipo, esse gene que vai gerar essa resistência nela, não? Quando ela adquire com outras bactérias resistentes, aí, tipo, a gente vê que o plasmídio, ele é gene de resistência, né? Aí ele que vai dar as características de resistência à bactéria. No caso, esse gene não faria isso. Pronto, ele vai fazer exatamente isso. Ele vai começar a produzir uma proteína diferente. Aí essa proteína vai ser a resistência da bactéria. Show, obrigada. Show? Deu certo? Aí os streptococcus agora. Aí tem a classificação dos streptococcus, é de acordo com o que Rebecca Lansfield propôs. São grupos sorológicos do A até o G. Aí tem esses outros, mas os principais são esses aqui. Aí o A, beta-hemolítico, B, beta-hemolítico. Assim, isso aqui não é tanto o foco da aula, é mais para conhecimento, assim, só para saber. E se for para saber, saber esses aqui, que é Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalacti, que são o grupo A e grupo B. Aí esses outros aqui nem menciona durante a aula. Certo? Pronto. Aí vai ter fatores de virulência, assim como a Staphylococcus aureus, a Streptococcus também tem. Aí vai ter a cápsula e a hyaluronidase, exotoxinas pirogênicas, que são toxinas que causam febre, streptokinase e streptolisina O. Essa streptolisina O aqui é muito importante, porque vai ser um dos testes que a gente vai fazer para identificar a presença ou não dessa bactéria. Aí tem a streptolisina S e proteínas M. Aí as principais patologias: faringite, escarlatina, impetigo, como eu já mencionei anteriormente sobre impetigo, né? Erisipela, celulite, fascite, necrosante e complicações, como glomerulonefrite, febre reumática. Aqui só algumas imagens sobre impetigo, novamente. É Aí, porque o impetigo pode ser nas duas, na estéfilo e na estrepto, né? isso. A escarlatina é uma complicação da faringite streptocóxica, ou seja, a pessoa tem aquela dor de garganta, aí umas 2 semanas depois ela vai começar a ter. A maioria dessas infecções que eu vou falar aqui para vocês, elas vêm de um quadro pós uma dor de garganta, uma coisa assim, umas 2 semanas depois vão aparecer essas doenças aqui, ok? Aí, nessa daqui vão ter manchas eritematosas difusas irradiando a parte do tórax para as extremidades do corpo. Aí tem essas manchas aqui, pode ser em face, e tem esse achado que eles chamam de língua de framboesa, na escarlatina. Aí, além da escarlatina, assim como eu falei anteriormente, né, ocorre após infecção estreptocócica, após uma infecção de garganta. Aí vai ter febre reumática, que é uma complicação não supurativa de faringite. Ela vai basicamente acometer o coração.
articulações, vasos sanguíneos, tecidos subcutâneos. Aí essa aqui é lembrar que vai causar pancreatite, que vai ser uma inflamação generalizada no coração e posteriormente pode causar problema nas válvulas cardíacas. A glomerulonefrite aguda vai ser uma complicação dos glomérulos renais, aí vai cursar com edema, hipertensão, hematura e proteinúria. Aí lembrar, basicamente, febre reumática afeta mais o coração, glomerulonefrite afeta os rins. A erisipela é uma infecção cutânea localizada, ela vai cursar com dor, inflamação, aumento dos linfonodos e sintomas sistêmicos, e ela é uma doença grave. Aí lembrar aqui da imagem. A fasciite necrosante, ela é bem mais grave do que as outras. Ela é uma infecção profunda de pele, vai ter destruição de camada muscular, de gordura. Ela é aquela bactéria carnívora que a gente vê em série, em filme. Aí ela vai ser necessário fazer tratamento com debridamento e antibiótico terapia de amplo espectro. E essa daqui pode matar rapidamente, porque a disseminação dela é muito rápida. Pronto. Aí aqui, esse daqui é o Streptococcus pyogenes, certo? Todas essas doenças que eu falei anteriormente é o Streptococcus pyogenes. Aí esse que eu vou falar agora é Streptococcus agalacti. Esse daqui, ele está presente principalmente em recém-nascidos. Aí lembra assim, a Galacti lembra, não sei, alguma coisa de leite, só para tentar fixar na cabeça, certo? Aí ele vai ser uma bactéria do grupo B de Lancefield, que é daquela classificação que eu falei, e ela vai estar presente principalmente no trato genital feminino, por infecções urinárias, aí vai estar em mulheres jovens e gestantes. Aí é importante que antes do parto seja feito um teste, né, para saber se a gestante tem ou não essa bactéria. E se ela tiver, ela vai passar por um tratamento com antibiótico, um tratamento profilático. Porque se essa bactéria entrar em contato com o recém-nascido, ele vai ter principalmente sinais de pneumonia, meningite e sepse, porque essa bactéria vai estar no canal vaginal da mulher, então ela é bem grave para o recém-nascido, né? Aí ela pode ter início precoce no recém-nascido, dentro de 7 dias após o nascimento, ele vai ter pneumonia, meningite ou sepse. E se for tardio, pode ocorrer em bebês com mais de uma semana e eles podem desenvolver sintomas de bacteremia com meningite. Ou seja, as duas apresentações são bastante graves. Então é importante que a gestante seja testada para ver se tem ou não essa bactéria antes do parto. Além dessa, temos o Streptococcus pneumoniae. Ele pode causar qualquer uma dessas 3 doenças, certo? Aí pode ser pneumonia, vai ter início abrupto, calafrios, tosse produtiva, consolidação lobar. Aí pode ter a meningite, né, que tem aqueles sintomas de febre, dor de cabeça, sepse. Aqui tem uma taxa de mortalidade elevada. E a bacteremia, que é como se fosse uma complicação presente, assim, da meningite. Aí pode ter otite média, sinusite. E é uma sepse preponderante em pacientes aspânicos, que são pacientes sem o baço. A gente falou até agora de 3 tipos de Streptococcus, né? Que foi o Pyogenes, o Agalacti e o Pneumonia. Certo? Alguma dúvida até aqui? Não. Pronto. Aí, para realizar o diagnóstico da presença ou não dos Streptococcus no geral, né? O Pyogenes, o Agalacti ou Pneumonia, podemos fazer bacterioscopia, cultura e teste para detecção de antígeno. Aí vai ser aquele teste, aquela fator de virulência que eu falei anteriormente, que tinha a streptolizina O. Um dos testes vai ser o ASO, que é anti-streptolizina O. Ele é um teste que pode dizer se tem a presença ou não desses streptococcus, certo? Aí esse aqui é outro gênero, vai ser o gênero Enterococcus. Aí esse gênero são várias bactérias de origem fecal, fazem parte do grupo D de Lancefield. Aí eles pertencem à microbiota do aparelho digestivo e urinário. As principais espécies são o Fecalis e o Faecio. Aí tem também esse galinário, Caceliflavus. Eles também são colonizantes comuns do trato intestinal humano. Aí vou falar um pouquinho deles. Aí virulência, eles têm capacidade de aderir a tecidos e formar biofilme, que eles conseguem se aderir bastante à superfície,
formar tipo uma capa que deixa eles meio que impermeabilizados, aí fica mais difícil ainda tanto do sistema imune quanto do antibiótico chegar até eles, por causa desses dois fatores aqui. Aí essa aderência, né, que eles grudam na superfície, pode ser por meio de proteínas, superfície, glicolipídio, gelatinase, pile. Aí, basicamente, só especificando mais ainda os fatores de virulência, né, que é como eles vão se grudar em superfície e formar tipo uma capinha, protegendo eles do sistema imune dos antibióticos. As principais doenças que são causadas tanto pelo fecales quanto pelo faécio. Aí pode ser infecção do trato urinário, vai ter disúria e piúria, que é doar urinar e presença de pus. Aí eles são mais frequentes em pacientes hospitalizados, principalmente com catéter e usando cefalosporinas de amplo espectro. A peritonite vai ter a distensão do abdominal, pode ser pós-trauma, pós-cirúrgico. Aí pacientes vão apresentar febre, hemoculturas positivas. Enfim, basicamente é presente em infecções mais hospitalares, certo? Aí pode ter também bacteremia, pode estar associada a infecções localizadas, como a endocardite, que é uma infecção do endotélio das válvulas cardíacas, e pode estar associada à bacteremia persistente. Aí ela pode ser aguda ou crônica. A vancomicina é um outro tipo de antibiótico. Aí, sobre esse antibiótico, essas bactérias elas podem ter uma resistência intrínseca ou adquirida. Isso aqui é basicamente mais decorado, sabe? A intrínseca é o galinário caceliflavus e a adquirida é o fecalis e o faécio. Aí esses dois são sempre juntos, FF, aí os que não estão juntos, GC. Pronto. Alguma dúvida? Aí vamos para diagnósticos laboratoriais no geral. Aí só lembrar aqui o formato das bactérias, né? Temos os cocos, streptococcus, formam tétrades, aí streptobacillus, cocobacilos. Aí os cocos, eles vão se apresentar na microscopia óptica desse formatinho, ó, como se fossem várias bolinhas agrupadas, certo? Formato de cocos. A streptococcus, lembrar de um colar de contas, que se agrupam em fileirinha. Okay. Aí laboratorial vai ter principalmente as culturas, aí observar aqui os formatos, né, das bactérias, os aspectos das colônias, aí se tem hemólise, se ou não é hemolítico. Aí aqui vocês dão uma olhadinha depois. Aí tem também os antissoros de Lancefield, que é aquela outra escala dos streptococcus. Aí essa aqui é mais sobre antibiograma, que vocês vão ver posteriormente, acho que vocês não tiveram aula de antibiograma ainda. Mas, basicamente, onde tem esse disco formado aqui, quer dizer que é porque a bactéria ela é suscetível ao antibiótico. Basicamente, tem a placa, aí você coloca esse discozinho, que é um disco de antibiótico. Aí aqui vai estar cultivado uma bactéria. Aí esse disco de antibiótico, se a bactéria conseguir crescer ao redor dele, significa que ela é resistente. Ou seja, aqui tem bactéria em todo canto. Não formou esse disco. Então aqui essa bactéria ela é resistente. Essa daqui ela já tem uma suscetibilidade ao antibiótico. Aí os antibióticos, ó, tem esse novobiocina, bacitracina. Aí, ó, essa aqui ela é suscetível. Essa daqui ela já é resistente a esse antibiótico. Mas vocês vão ter aula posteriormente sobre isso aqui e aula prática também. Ó, aí é suscetível, aqui é resistente. Aí aqui é só basicamente o esqueminha, né? Resumindo sobre os antibiogramas. Aí sobre antibiograma hoje em dia tem essas plaquinhas, né? Fazem assim. E são feitos principalmente no maquinário que está presente em laboratórios e tudo mais. E pronto, foi isso. Alguma dúvida? Gente, ainda vai ter outra aula, tá? Vou mandar aqui pra vocês. Mas eu vou continuar usando esse link porque eu acho que ainda dá tempo, né? Qualquer coisa eu faço outro. Vocês conseguem me ouvir? Tô te ouvindo.
Pronto, vou só enviar aqui os slides. Eu vi uma pergunta aqui agora sobre o biofilme. O biofilme basicamente é uma forma que a bactéria tem de se aderir às superfícies, também dentro do corpo, e impede que ela seja degradada pelo sistema imune. É uma forma de resistência. Pronto, gente, eu já enviei os slides para vocês. Posso começar a aula? E aí, qualquer coisa, vocês podem ligar o áudio, que aí eu acho que eu não vou conseguir ficar vendo o chat. Certo. Pronto. Então, gente, eu me chamo Marina, né? Eu sou do 6º semestre. Vou dar uma aulinha para vocês sobre os bacilos gram-negativos, que são as enterobactérias, certo? E aí, vamos começar. Os objetivos de aprendizagem do professor Paulo César foram esses, de conhecer os principais bacilos gram-negativos, correlacionar os bacilos gram-negativos e as infecções resistentes, né, de assistência à saúde, relacionadas à assistência à saúde, identificar os fatores de virulência, que é muito importante, e conhecer as resistências dos bacilos também. E aí, as enterobactérias são bacilos gram-negativos fermentadores, né? Elas têm essa classificação, elas possuem essa divisão. E aí, vamos conhecer as principais. A principal, essas que eu coloquei em negrito, que é a Klebsiella, a Escherichia coli, o Enterobacter e o Proteus. E aí, essas outras bactérias, elas também estão presentes no nosso micro-organismo, elas podem ser comensais, né? Sem causar nenhuma doença. Sendo que tem essas outras bactérias, que são a Salmonella, a Shigella e a Yersinia, que elas sempre que estiverem presentes, elas vão causar alguma patologia, certo? Então, eu acho que ele não cobra muito isso, mas é bom destacar, porque as outras bactérias, elas podem estar presentes sem causar nenhuma doença. E quando essas outras 3 estiverem presentes, elas sempre serão patogênicas, certo? Aí fala um pouco sobre as características gerais das bactérias, né, das enterobactérias. Elas estão presentes em vários lugares, são ubíquas, né, que é isso que quer dizer, que vão estar presentes na água, no solo, vegetação e na microbiota normal, como eu tinha falado. Geralmente, elas colonizam o trato gastrointestinal, o urinário e o respiratório superior. Elas causam muita infecção do trato urinário e também do trato gastrointestinal. São aeróbias e anaeróbias facultativas, e elas são fermentadoras, né? Elas vão fermentar principalmente o carboidrato. Também tem uma característica que elas reduzem nitrato a nitrito. Isso vai ser uma possibilidade de análise no exame de sumário de urina, porque aí vai estar lá no sumário de urina. Nitrito positivo, nitrito 2 cruzes, 3 cruzes. Então, isso vai dizer para a gente que o trato urinário está sendo infectado por alguma bactéria fermentadora, né? E aí a diferença dos fermentadores e dos não fermentadores. Eu não sei se vocês já tiveram essa aula dos não fermentadores, mas se não, acho que vocês ainda vão ter. Mas falando sobre os fermentadores, que é a aula de hoje, eles vão fermentar, né? Como o próprio nome já diz, eles vão fermentar ou glicose, sacarose, e não vão ter, né, a presença da enzima citocromo oxidase, que nos não fermentadores é uma enzima muito importante, né, porque eles não vão ter a fermentação de carboidratos, então eles vão utilizar essa enzima. E aí os fermentadores, como eles não têm a presença dessa enzima, eles vão ser classificados como oxidase negativo, certo? E aí, falando um pouco sobre a cultura, né, o meio de cultura,
a gente consegue dividir algumas bactérias, né, dentro desse grupo da enterobactéria, por meio dessa análise, né, da placa virgem. A gente coloca, né, aqui é uma amostra de como é que fica. Porque algumas bactérias, vou já logo passar, algumas bactérias elas vão fermentar a glicose, né, a lactose, e outras não. Então, vai ficar exatamente dessa conformação aqui. A Escherichia, a Klebsiella, Enterobacter e a Serratia, elas vão fermentar a lactose e elas vão ficar nessa conformação, rosinha. Já essas outras bactérias, elas não vão fermentar a lactose e elas ficam dessa coloração amarelada. Isso vai ser uma forma de classificar e já analisar elas em relação no laboratório, né? Porque aí a gente já consegue separar antes de conhecer o nome e sobrenome da bactéria, né? Porque tem vários processos para isso. A gente já consegue diferenciar e classificar nesses dois grupos, certo? Mas eu acho que isso também é muito específico, ele não cobra muito. Não vejo muita questão sobre isso. Aí aqui é só uma revisão sobre a estrutura, né, do gram-negativo. Eles vão ter essa membrana externa, a camada fina de peptidoglicano, certo? Acho que vocês já tiveram essa aula, né? E agora a gente vai passar para os pontos chaves da aula, que é onde o professor Paulo César ele pediu para dar maior ênfase e conceituar, né, esses pontos. Primeiramente, são os fatores de virulência, certo? Os fatores de virulência, eles são características específicas das bactérias que vão colocar elas nesse ponto de causar danos no hospedeiro, né? Vão fazer com que elas tenham alguma proteção e consigam causar os danos que elas se propõem, né, a causar. E aí, o primeiro fator de virulência é o LPS, que é o lipopolissacarídeo. Ele vai estar presente... Eu tenho uma fotinha aqui. Pronto. Ele vai estar presente na parede celular. Ele vai ser o principal antígeno da parede celular. E aí, ele vai ser liberado quando a bactéria morrer. Porque aí ele vai degradar essa parede celular e ele vai ser liberado. Vai liberar as endotoxinas. E essas citocinas, elas vão lá no nosso sistema termorregulador, nosso hipotálamo, liberar prostaglandinas e causar inflamação e febre. Esse é um dos fatores de virulência. Outro fator são as fímbrias, né? Que elas são já características de adesão. A bactéria vai se aderir às células dos hospedeiros para causar a patogenicidade. O PIL, ele vai estar relacionado também à adesão, mas principalmente é uma característica específica dele, é a transferência genética, né? Porque as bactérias, elas, na reprodução assexuada, elas vão conseguir de passar para a mãe, né, da bactéria mãe para a bactéria filha, o gene, né, a transferência genética. E aí, também tem o flagelo, que é mais conhecido, né, para a locomoção. Eu já falei. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar, se eu estiver falando muito rápido também. Certo. E aí, vamos continuar. Outro fator de virulência é a cápsula. A cápsula, ela vai realmente proteger a bactéria, né? Ela vai ser uma conformação da estrutura e proteger contra a fagocitose e os antibióticos, né? Os antibióticos, eles não vão conseguir penetrar na bactéria porque tem esse envoltório. Os biofilmes, né? Como a Thaís já tinha falado na aula dela e também já tinham tido uma dúvida, eles vão... É um aglomerado de bactérias, elas vão se aglomerando, se juntando, e vão formar esse mecanismo de adesão dessas bactérias entre si, né? E isso vai ser um fator de virulência porque elas vão ter maior quantidade de bactérias num só lugar, e também vai ser mais difícil para o antibiótico penetrar e para os fagócitos fagocitarem, né? Então, é uma forma também de virulência da bactéria, conferindo a ela uma forma de proteção contra as principais agressões contra elas, né? Tanto os fagócitos quanto os antimicrobianos. Os plasmídeos, eles vão ser importantes na questão da resistência aos antibióticos,
porque eles vão ser partículas do DNA e eles vão ser capazes de produzir esse mecanismo de resistência, porque eles vão produzir os genes de resistência aos antibióticos. Ficou alguma dúvida nos fatores de virulência? Vocês querem que eu repita algum? Porque esse é um ponto forte da aula dele, né? Que ele quer que vocês saibam conceituar. Certo? Qualquer coisa vocês falam. Agora, passando para os mecanismos de resistência. Também é um ponto bastante importante que ele pediu para revisar com vocês. E, seguinte, os principais mecanismos são esses, os não enzimáticos e os enzimáticos. Só que os não enzimáticos, eles estão mais relacionados, eles predominam, né, nas bactérias não fermentadoras. E os enzimáticos, eles vão predominar nas bactérias, né, nas enterobactérias, que são as fermentadoras. Não é exclusivo, né, nem de um nem de outra, mas é importante falar que a gente pode quase, né, na medicina nem sempre nem nunca, mas a gente pode quase falar que eles são totalmente relacionados a umas, né, algumas. E aí, ele já quer que vocês saibam esses mecanismos, tanto das não fermentadoras como das fermentadoras. Uma forma que eu decorei, essa parte é bem decoreba, assim, mas uma forma que eu decorei é que os enzimáticos, que começa com E, são das enterobactérias, que começa com E, certo? Sim, aí vamos lá. Os não enzimáticos, eles vão ter esses 3 mecanismos, que eles, como não tem enzima, né, vai ser a relação da conformação da estrutura da bactéria. Tá aqui a foto, né, da bactéria, da estrutura. E o primeiro mecanismo é essa alteração da permeabilidade, que vai estar relacionado às porinas. As porinas, elas vão ser essas estruturas proteicas que estão presentes na membrana externa da bactéria. E as porinas, elas já existem, né? Elas servem na bactéria para entrada de tudo que a bactéria precisa para sobreviver, né? Elas vão ter essa permeabilidade para entrada e saída de estruturas da bactéria, né? E aí, o que acontece? Pode ter alguma alteração na conformação dessas porinas e o mecanismo de resistência delas, que aí vai ter a alteração da permeabilidade e elas não vão deixar os antibióticos passarem, né? Antes, quando tinha uma... Já deu 15 minutos. Mas eu vou continuar aqui, já eu mando outro link. Sim, as porinas, elas são essas estruturas que facilitam a passagem de substâncias, né, para dentro da bactéria, para ela sobreviver. Só que no mecanismo de resistência, para resistir ao antibiótico, elas podem sofrer alguma alteração, alguma mutação, e elas passam a não permitir a passagem do antibiótico para dentro da bactéria. Isso é um mecanismo não enzimático. O outro mecanismo é essa bomba de efluxo. A bomba de efluxo, ela está presente aqui na membrana celular e ela já está presente, né? Só que o que acontece? Numa bactéria normal, sem um mecanismo de resistência, vamos supor que ela tem X bombas de efluxo. O que acontece no mecanismo de resistência é que essa bomba de efluxo vai estar super expressa. Então, ela vai ter 4x, 5x de bomba de efluxo. E a bomba de efluxo, para que ela serve? Ela serve para fazer a retirada de alguma coisa de dentro da bactéria e colocar para fora. Ou seja, o antibiótico, por exemplo, vai ter passado pela porina, a porina ter escapado, e a bomba de efluxo vai pegar o antibiótico e colocar para fora da bactéria. Tudo que não serve para a bactéria, a bomba de efluxo faz o papel de retirada. O outro mecanismo não enzimático vai ser a alteração no sítio-alvo, que ele vai ser essa proteína ligadora de penicilina. Os receptores, né, da penicilina vão estar presentes na membrana externa também, e aí eles vão, em alguma alteração desse sítio, né, de receptores, as penicilinas elas não vão conseguir mais se ligar
essas proteínas, né, a esses receptores. E aí elas não vão mais funcionar na bactéria, certo? Passando para os enzimáticos. Os enzimáticos, né, a produção de enzimas vai estar relacionada às bactérias fermentadoras. E aí elas vão produzir essas duas enzimas. A primeira é essa beta-lactamase de espectro estendido. E a beta-lactamase, o que ela vai fazer? Ela vai degradar os anéis beta-lactâmicos das penicilinas, né? E elas estão relacionadas às infecções comunitárias. Porque a gente sabe que a penicilina, a amoxicilina, elas são utilizadas, né, para tratar infecções mais em comunidade mesmo, né? A gente vê muito infecção de garganta, enfim. Então, façam essa associação, né, que ele gosta bastante também. Que as beta-lactamases, né, esse ESBL, está mais relacionado às infecções comunitárias. Já a carbapenemase, que é outra enzima, ela vai estar responsável, né, por esses genes aqui, que são o KPC, a OXA, o NDM, o IPM, o IMP, desculpa, e o VIM. E aí elas estão mais relacionadas às infecções hospitalares, né? A gente já vai estar colocando nessa carbapenemase o mecanismo de resistência relacionados aos carbapenêmicos, né? Que é o meropenem, o imipenem, que já são antibióticos mais potentes, relacionados às infecções hospitalares, né? Alguma dúvida? Até aqui? Deixa eu ver o chat. Não, tranquilo. Certo, vou passar. E aí, as carbapenemases, né, das enzimas, elas são divididas em 2 grupos. Eu acho muito específico essa parte também, mas é uma parte decoreba, né? Então, se vocês conseguirem decorar isso aqui, ótimo. E aí, a carbapenemase, ela é dividida em 2 grupos, que são serinocarbapenemases e a metalo-beta-lactamases. A serino, ela vai estar relacionada aos genes KPC e OXA48, e a metalo vai estar relacionada a NDM, IMP e o VIM. E aí eu decoro assim, tipo, metalo começa com M e todos da metalo vão ter M. É uma forma besta, mas, enfim, vai que ajuda, né? Agora falando sobre as bactérias que ele gosta mais, né? Que é a Klebsiella pneumoniae e a Escherichia coli. Falando da Klebsiella, ela vai formar aqui uma placa, né? Uma foto da cultura da Klebsiella, e ela vai estar relacionada com essas colônias mucoides, né? Elas vão formar esse muco para proteção, principalmente utilizando o fator de virulência que é a cápsula. A Klebsiella, ela tem esse fator de virulência bastante forte, assim, porque elas formam essa cápsula e tem essa conformação de colônia mucoide, né? Esse muco, esse espelhado, assim, dessa colônia. Elas vão ser cepas multiresistentes e elas produzem os 2 tipos, né? Os 2 tipos de enzima. Tanto o SBL, né? O espectro estendido da beta-lactamase e a carbapenemase também. Só que ele gosta de falar que a Klebsiella está mais relacionada às infecções hospitalares, com pneumonia, sepse, infecção do trato urinário. E aí ele também falou sobre essa Klebsiella oxitoca, que está relacionada com as gastroenterites hemorrágicas, mas acho também muito específico. Mas é lembrar que as Klebsiellas, elas estão relacionadas à infecção hospitalar, na maioria das vezes, certo? Já a E. coli, né, ela vão ser cepas muito comensais e enteropatogênicas, ela vai estar mais relacionada às infecções intestinais, causando diarreia intensa e disenteria, e ela também pode causar infecções extraintestinais. 80%, né, de 80% a 90% das infecções do trato urinário, das infecções urinárias, elas são causadas pelas E. coli, né? E também pode causar meningite. Diferente da Klebsiella, desculpa, a Escherichia coli, ela está mais relacionada com as infecções comunitárias, certo? Ele também quer que destaque isso. Aí eu coloquei essa tabela aqui da Escherichia coli, mas
pode ser um pouco específico demais. Porém, é bom vocês saberem, assim, para a vida também. Elas são subdivididas dentro desses vários espectros, que as principais que eu destaquei aqui é a enterotoxigênica e a interoagregativa. A enterotoxigênica, ela vai estar relacionada à diarreia do viajante, né? Aqueles países subdesenvolvidos, aqui no Brasil, no caso também. E aquela diarreia aquosa, com estimulação de hipersecreção de fluidos, eletrólitos. Então, vai ser uma diarreia enterotoxigênica que está relacionada com a Escherichia coli ETEC, né? E a interoagregativa, ela tá a diarreia infantil em países em desenvolvimento, também está relacionada com a diarreia do viajante, né? E a patogênese dela é mais relacionada com a adesão do bacilo e também mediada pelos plasmídeos. Outra E. coli importante é essa E. coli enterohemorrágica, né? Que ela é produtora dessa toxina Shiga. E essa E. coli enterohemorrágica, ela vai estar associada principalmente a essa síndrome hemolítica urêmica, que é a SHU. Não é a única causadora dessa síndrome, mas é um grande potencial. Aqui tem algumas questões. Vocês querem que eu faça comentando? Tem 7 minutos. Vocês têm alguma dúvida na aula? Quer que eu repita alguma coisa? Se eu falei rápido? Algum momento? Por favor, tu podia falar sobre os tipos de antígeno LPS, que é tipo aquele O, o A, entendeu? Tipo, a função de cada um. Relembrar isso. Como é? Desculpa, não entendi. Tu podia relembrar os tipos de antígeno. Não tem o LPS, né? Que ele é o antígeno de parede e tal. Tu podia relembrar os tipos dele? Que é tipo O, que ele tipo... Eu posso mandar uma tabelinha para vocês depois, porque aí tem um que explica bem essa parte. Porque eu até coloquei, mas eu tirei da aula porque não estava nos pontos que ele pediu para fazer na revisão, sabe? Por isso que eu tirei, eu achei que ficaria... Melissa, basta saber que o A é o tóxico, que produz a toxina. Tá bom. Obrigada. De nada, mas eu vou mandar a tabela para vocês. É porque ele não focou nessa parte da revisão e eu queria fazer uma aula mais enxuta. Mas tranquilo. Obrigada. Posso mandar, certo? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? A gente tem 6 minutos ainda, acho que dá tempo de fazer as questões. Ops, não. Sim, mas você já tem os slides aí, né? Paciente do sexo feminino, 65 anos, professora, natural e procedente de Fortaleza, procurou a UBS, relatando que há 2 dias iniciou o quadro de dor lombar direita associado a disúria, palaciúria, febre e eliminação de urina escurecida. Também refere náuseas, vômitos, prostração e diminuição do apetite, além de relatar infecções urinárias de repetição. Foi realizado a urinocultura e identificado Escherichia coli, produtora de resistência aos antimicrobianos. Com relação à resistência desses agentes, assinale as afirmativas a seguir. Então, falando sobre as resistências, né, o mecanismo de resistência. O item 1. As resistências não enzimáticas, tais como alteração de porina e superexpressão de bomba de efluxo, é prevalente nas infecções ocasionadas por enterobactérias. Gente, aqui, a prevalência, né, das enterobactérias, que são bactérias fermentadoras, né, lembra, enzimáticos, enterobactérias. Aqui está falando que as resistências não enzimáticas são as prevalentes. Então, esse item está errado, certo? A resistência enzimática por beta-lactamases de espectro estendido é prevalente nas infecções por Escherichia coli. A Escherichia coli, como vocês lembrem aí, ela está prevalente nas infecções comunitárias, né? Que é a mesma coisa está em comum com a beta-lactamase. Elas também são infecções comunitárias, né? Estão mais prevalentes nas infecções comunitárias. Os principais mecanismos de resistência enzimáticos do Bacillus gram-negativos são, então, enzimáticos. BSL, né? Beta-lactamase de espectro estendido e carbapenemases produtoras dos genes. Então, item 2 e 3, eles estão corretos. Tem alguma dúvida? Vocês conseguiram entender? Vou passar para a segunda questão.
Sobre as camadas de revestimento das bactérias gram-negativas, são feitas 3 afirmativas. As porinas são proteínas encontradas nas membranas externas das bactérias gram-negativas. Estas membranas, compostas de lipídios e peptidoglicanos, são bastante impermeáveis, sendo assim, para permitir a entrada de nutrientes hidrofílicos. As membranas apresentam as porinas. Como eu tinha falado, elas realmente estão presentes na membrana externa e elas servem para permitir a entrada dos nutrientes para a bactéria, né? A questão do mecanismo de resistência é a alteração da conformação dessas porinas que não vão permitir a entrada, né, a passagem dos antimicrobianos, certo? 2. A bomba de efluxo encontrada na membrana plasmática constitui uma das frequentes estratégias de resistência aos antimicrobianos, expelindo esses compostos através de proteínas membranares. Exatamente isso, né? Conforme a resistência, elas fazem a retirada do antimicrobiano de dentro da bactéria. A parede celular. Uma pergunta. A bomba de fluxo, ela é na membrana plasmática? Eu achei que ela era dentro do citoplasma. Tá aqui, ó. Nessa foto aqui dá pra ver direitinho. Tá dentro da membrana celular. Tá. Certo? Bem aqui. Tá. O citoplasma fica mais embaixo. Aí o 3. Deixa eu ver se é o tempo aqui. Tem 2 minutos, mas vai dar certo. A parede celular das bactérias gram-negativas é constituída por uma camada fina de peptidoglicano. Essa aqui é mais uma revisão, né, da aula de parede celular. O peptidoglicano é responsável pela forma das células e proteção do citoplasma frente às diferenças de pressão osmótica entre os meios externo e interno, conferindo rigidez ao corpo bacteriano. Essa é uma parte de revisão, né? Então, são os itens 1, 2 e 3 os corretos, certo? A última questão. Paciente, 28 anos de idade, do sexo masculino. Ele é internado no Hospital das Clínicas em tratamento para lúpus eritematoso sistêmico. Opa, explica o item, por favor. Explica. Vou voltar aqui. A parte de impermeável é porque a porina ela vai ser um composto proteico, né? Então, não é que ela vai permitir a passagem de todas as coisas, ela vai ter uma seleção, né? Ela vai ser um filtro. Ela vai filtrar o que vai permitir a entrada dentro da bactéria. Então, essa parte de ser impermeáveis é exatamente isso, porque se ela fosse permeável demais, ela ia deixar passar tudo, né? Então, poderia